Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, O Jogo do Amor, Ódio. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Lucy, uma jovem de 25 anos que está na sua mesa de trabalho encarando Joshua, o seu inimigo pessoal e colega de trabalho. Em seguida, descobrimos que eles são assistentes de dois executivos que foram obrigados a trabalhar juntos, já que suas editoras precisaram se fundir para evitar que eles acabassem falindo. Assim como Lucy, todos os funcionários da antiga empresa da jovem são pessoas gentis e alegres, enquanto Joshua e seus colegas de trabalho são pessoas extremamente rudes que não se importam em pisar nos outros apenas por diversão. Também descobrimos que o motivo de Lucy odiar tanto seu colega de trabalho é que porque no dia em que eles se conheceram, Joshua a tratou com bastante desprezo, mesmo com a jovem tendo dado de presente para ele uma planta. As coisas ainda pioraram quando Lucy descobriu que Joshua sugeriu para os donos da editora a demissão de várias pessoas como forma de cortar gastos, já que ela ficou arrasada em ter que se despedir de tantos amigos. Durante um dia, vemos Lucy se preparando para ir para uma reunião com a sua chefe, mas nesse mesmo momento, uma jovem chamada Beth se aproxima dela dizendo que precisa de mais tempo para entregar o relatório que ela pediu, ressaltando que ficou muito ocupada no dia anterior cuidando do seu cachorro que ficou doente. Apesar de ficar irritada, Lucy acaba concordando, e ao escutar toda a conversa das duas, Joshua começa a zombar da jovem por estar sempre querendo agradar as pessoas, deixando Lucy muito furiosa. Durante a reunião, os donos da editora anunciam que estão abrindo uma nova vaga para o cargo de diretor de operações, e bastante empolgada com a possibilidade de ser promovida, Lucy avisa para Joshua que o cargo será dela. No entanto, Joshua também resolve provocar Lucy dizendo que ele já ganhou a vaga, mas sabendo que a decisão dos seus colegas de trabalho é um dos fatores para escolher quem será promovido. A jovem lembra que todos que trabalham na empresa não suportam nem mesmo estar perto dele. Ao ouvir isso, Joshua começa a discutir com a jovem, e bastante irritada, Lucy resolve apostar com o seu colega de trabalho que se ela for promovida, ele terá que pedir demissão. Bastante confiante, Joshua concorda dizendo que ela também terá que pedir demissão caso ele seja promovido, e apesar de ficar com muito receio, Lucy acaba concordando. Ao voltar para o escritório, Lucy encontra um colega do trabalho esperando por ela, mas quando Danny entrega uma pequena caixa para a jovem, Joshua resolve provocá-la perguntando se há alguma roupa, já que ela é muito baixinha. No entanto, quando Lucy responde que a caixa é para guardar o restante do coração dele, Danny comenta que ela deve ter comprado um outro Smurf para sua coleção, deixando a jovem muito constrangida. Ao ouvir isso, Joshua começa a fazer várias piadas sobre o assunto, e assim que Danny vai embora do local, ele avisa para Lucy que o entregador está afim dela, mas a jovem não acredita nele. Algum tempo depois, vemos os dois entrando no elevador para irem embora, mas quando eles começam a encrencar um com o outro, a responsável pelo recursos humanos aparece no local, e fica muito irritada ao perceber que os dois continuam brigando. Em seguida, Janete comenta que está cansada de receber reclamações das brigas deles, e nesse mesmo momento, vemos um flashback de alguns dias atrás, onde as pessoas que trabalham na editora estão incrédulas vendo os dois discutindo de forma intensa. No entanto, quando eles começam a colocar a culpa um no outro pela briga, Janete fica muito frustrada, já que ela percebe que nunca conseguirá fazer um acordo de paz entre os dois. Durante a madrugada, Lucy acaba tendo um sonho romântico com Joshua, e assim que a jovem acorda assustada, ela fica muito irritada ao perceber que Joshua está afetando a sua mente. No dia seguinte, Lucy resolve mexer com a cabeça do seu inimigo, e por isso, ela vai para o trabalho usando um vestido muito ousado. Mas enquanto Joshua fica encantado com a beleza da jovem, ela acaba caindo no chão ao tropeçar nas suas próprias pernas. Em seguida, Joshua resolve perguntar se ela vai para algum encontro, mas quando Lucy mente dizendo que sim, ela deixa um copo cair no chão e acaba se machucando ao tentar pegá-lo de volta. Ao perceber que ela está um pouco estranha, Joshua decide perguntar o que está acontecendo. Mas assim que Lucy tenta provocá-lo dizendo que teve um sonho romântico com um cara do trabalho, a conversa deles acaba sendo interrompida quando os donos da editora aparecem discutindo no local. Assim que os dois se afastam, Joshua resolve perguntar para Lucy mais detalhes sobre o seu encontro, mas ao perceber que a jovem está com muito receio de responder a pergunta, ele começa a acusá-la de estar mentindo.
Bastante nervosa, Lucy rapidamente mente dizendo que irá se encontrar com Danny, mas quando ela fala o nome do bar em que será o encontro, Joshua fica muito surpreso, já que ele se encontrará com alguns amigos nesse mesmo bar. Com medo de ser pega na mentira, Lucy resolve falar com Danny, mas ao encontrar o jovem arrumando todas as suas coisas, ela fica confusa e pergunta o que está acontecendo. Quando Danny responde que seu contrato com a editora acabará em uma semana, Lucy fica muito surpresa, mas quando ele garante que está tudo bem, ela resolve perguntar se ele gostaria de sair com ela, deixando o jovem muito empolgado. Enquanto está indo embora do trabalho, Joshua decide provocar Lucy dizendo que ela não precisa mentir sobre ter um encontro. E quando a jovem deixa claro que está falando a verdade, ele simplesmente resolve apertar o botão de emergência para parar o elevador. Bastante irritado, Joshua decide perguntar se ela realmente o odeia, mas ao invés de responder a pergunta, Lucy começa a beijá-lo apaixonadamente. Apesar de ficar muito surpreso, Joshua também começa a beijá-la, mas nesse mesmo momento, eles acabam sendo interrompidos quando um segurança pergunta pelo interfone se está tudo bem, já que alguém apertou o botão de emergência do elevador. Bastante constrangidos, eles avisam que apertaram o botão sem querer, e assim que os dois vão para dentro do carro de Joshua, a jovem comenta que está atrasada para o seu encontro. Ao ouvir isso, Joshua fica muito irritado, mas quando ele comenta que eles precisam conversar sobre o que acabou de acontecer, Lucy deixa claro que não quer falar sobre o assunto e rapidamente vai embora do veículo. Ao chegar no bar, Lucy conversa com Danny por um breve momento, mas assim que ela se afasta para ir ao banheiro, Joshua aparece no local para deixar a bolsa que ela esqueceu no seu carro. Ao se lembrar da aposta que eles fizeram, Lucy começa a acusar Joshua de ter lhe beijado apenas para mexer com a sua cabeça, e mesmo com ele garantindo que isso não é verdade, a jovem não acredita e ordena que ele vá embora. Ao retornar para perto de Danny, Lucy deixa claro que não está rolando algo entre ela e o seu colega de trabalho, e apesar de não acreditar na jovem, Danny muda de assunto e acaba se divertindo muito com ela. Na manhã seguinte, Lucy fica muito surpresa ao receber um buquê de flores na sua casa, e achando que foi Danny quem mandou, ela resolve mandar uma mensagem para ele agradecendo pelo presente. Assim que Lucy chega no trabalho, Joshua pede desculpas por tudo, e assim que ela aceita exigindo que eles nunca falem sobre o que aconteceu no elevador, Joshua rapidamente concorda. No entanto, o clima de paz entre os dois não dura muito, já que nesse mesmo momento, Elaine aparece pedindo para conversar com Lucy sobre a atividade que ela sugeriu para melhorar a relação entre os funcionários da empresa. Ao ouvir isso, Joshua resolve perguntar qual foi a ideia que ela teve, e bastante animada, Lucy revela que está planejando uma caça ao tesouro. No entanto, quando Joshua revela que também sugeriu uma atividade, revelando que sua ideia é levar todos para jogar paintball, a jovem fica muito irritada, já que ela acredita que esse jogo é muito perigoso. As coisas ainda pioram quando Richard avisa que a ideia do seu assistente foi a mais votada por todos os funcionários, e apesar de ficar furiosa, Lucy rapidamente disfarça. No dia seguinte, vemos todos os funcionários da editora reunidos para brincar de paintball, e ao perceber que Lucy continua irritada por terem escolhido a sua ideia, Joshua não perde a oportunidade de implicar com ela. Em seguida, Danny se aproxima de Lucy para perguntar se ela quer ficar na sua equipe, mas com bastante ciúmes em ver os dois conversando. Joshua se intromete na conversa dizendo que os grupos já foram definidos. Nesse mesmo momento, Joshua percebe que Lucy está muito pálida, mas quando ele comenta que ela deveria ir embora para casa, a jovem se recusa garantindo que não tem nada de errado. Assim que o jogo começa, Lucy acaba sendo atingida por um tiro, e apesar de Joshua fazer de tudo para tentar protegê-la, ele também acaba sendo eliminado. Em seguida, Lucy começa a passar muito mal, e ao perceber que a jovem realmente está doente, Joshua resolve levá-la para casa. Ao chegar na casa da jovem, Joshua decide ficar no local cuidando de Lucy, e depois de constatar que ela está com febre, ele avisa que ela precisa descansar um pouco. Algum tempo depois, vemos Joshua acordando Lucy para ser examinada pelo seu irmão que é médico. E assim que Patrick vai até a cozinha para escrever uma receita para a jovem, ele resolve perguntar se o irmão já decidiu se ele irá no seu casamento. Enquanto Joshua responde que ainda está pensando no assunto, descobrimos que Lucy está ouvindo toda a conversa, mas quando a jovem percebe que o médico já está indo embora, ela rapidamente começa a fingir que está dormindo. Em seguida, vemos Joshua acordando Lucy para tomar uma bebida quente, e assim que os dois começam a conversar sobre as suas famílias,
Joshua acaba desabafando dizendo que mesmo com seus pais sendo médicos, nunca teve a devida atenção quando ficava doente, já que eles viviam ocupados. Enquanto eles conversam, Lucy admite que gostou do beijo deles no elevador, e apesar de ficar muito surpreso com a confissão, Joshua prefere não comentar sobre o assunto. Ao acordar no dia seguinte, Lucy fica muito surpresa ao encontrar Joshua no seu apartamento, mas ao perceber que a jovem está bem melhor, ele se despede dizendo que precisa se arrumar para ir para a editora. Nesse mesmo momento, Lucy encontra na mesa o caderno que está com todas as suas ideias para lhe ajudar a ser promovida no trabalho. E ao se dar conta de que Joshua possa ter lido tudo, ela acaba ficando muito preocupada. Ao chegar no trabalho, Lucy encontra Danny lhe esperando com um buquê de flores, e quando ele pergunta se a jovem gostaria de sair à noite, ela rapidamente confirma. No entanto, Joshua fica com muitos ciúmes ao escutar a conversa dos dois, e apesar de ele provocar Danny lembrando que ele não trabalha mais no local, o jovem não se importa e apenas se despede de Lucy com um beijo no rosto. Ao encontrar na sua mesa um suco de morango junto com um bilhete, Lucy fica muito surpresa. Mas quando ela pergunta para Joshua se foi ele que lhe enviou o buquê de flores há alguns dias atrás, o telefone do assistente começa a tocar. Assim que ele encerra a ligação, Lucy avisa para Joshua que achava que tinha sido Danny que tinha lhe enviado o buquê de flores, e mesmo estando um pouco desapontado, ele apenas comenta que está feliz por ela ter melhorado. Algum tempo depois, vemos Lucy conversando com a sua chefe, e ao perceber que a jovem está preocupada por estar competindo com Joshua para ganhar a promoção, Elaine resolve aconselhá-la a não se deixar levar por suas inseguranças, confessando que já era para ela ter sido promovida há muito tempo. Bastante surpresa, Lucy resolve perguntar o motivo da chefe ainda não ter lhe promovido, e quando Elaine responde que gosta de tê-la como sua assistente, ressaltando que a jovem faz muito bem as tarefas que ela detesta, Lucy acaba ficando um pouco chateada. Algum tempo depois, vemos Lucy presenteando Joshua por ter passado a noite inteira cuidando dela, e apesar de ele deixar claro que não está muito afim de conversar, ela tenta fazer as pazes se oferecendo para acompanhá-lo no casamento do irmão. Quando Joshua pergunta como ela sabe sobre o casamento do seu irmão, Lucy acaba confessando que estava escutando a conversa deles na noite anterior, mas ao perceber que ele não está muito disposto em levá-la para a festa, ela o puxa para dentro de um depósito e insiste que eles deveriam ir juntos para o casamento. Quando Joshua responde que não parece uma boa ideia, um clima acaba rolando entre eles, e sem conseguir resistir, Lucy começa a beijá-lo apaixonadamente. No entanto, não demora muito para que Joshua se afaste dizendo que Lucy precisa se decidir primeiro com quem pretende ficar, ressaltando que enquanto a jovem estiver no seu encontro com Danny, ela precisa beijá-lo para ter certeza se quer ficar com ele. Durante o seu encontro com Danny, Lucy resolve seguir o conselho de Joshua, mas assim que a jovem começa a beijá-lo, ela constata que realmente não sente nada por ele. Sem perder tempo, Lucy rapidamente vai até a casa de Joshua, e quando ela deixa claro que já tem certeza que não sente nada por Danny, Joshua fica muito feliz e a convida para entrar no seu apartamento. Ao entrar no local, Lucy fica encantada ao conhecer um pouco mais sobre Joshua, já que além de perceber que ele tem uma coleção de carrinhos, ela também descobre que ele gosta de ler livros clássicos. Ao encontrar um livro de anatomia na estante, Lucy resolve perguntar sobre o assunto, e apesar de ficar com receio, Joshua acaba revelando que estudou medicina por 1 ano, ressaltando que acabou desistindo quando percebeu que não tinha vocação para ser médico. Enquanto eles conversam, Lucy começa a beijá-lo dizendo que está pronta para dar mais um passo na relação deles, mas bastante desconfortável. Joshua rapidamente se afasta dizendo que não parece uma boa ideia os dois ficarem juntos, já que eles ainda estão competindo pela promoção. Bastante irritada, Lucy deixa claro que ele não pode brincar com os seus sentimentos, mas quando Joshua comenta que é ela que está com joguinhos, a jovem fica irritada e vai embora dizendo que não quer ter mais nada com ele. Na manhã seguinte, vemos os dois se cumprimentando educadamente no trabalho, mas nesse mesmo momento, Richard aparece no local com o dono de uma editora mundialmente famosa. No entanto, enquanto ele apresenta Simon para o seu assistente, Lucy simplesmente tenta se apresentar para ele e, bastante irritado, Richard a interrompe dizendo para Joshua que seu amigo pode ajudá-lo com o projeto que ele está fazendo para ser promovido. Assim que os três se afastam, Lucy fica muito nervosa ao perceber que Joshua terá a ajuda de alguém muito importante, e por isso ela decide se dedicar ainda mais no seu projeto. Em seguida, vemos a jovem pedindo ajuda de Danny para fazer alguns gráficos, e enquanto eles conversam,
Os dois chegam à conclusão de que deveriam ser apenas amigos. Algum tempo depois, Lucy fica muito surpresa quando Joshua aparece na sua casa sem avisar, e quando ele revela que está ali para levá-la para o casamento do seu irmão. A jovem rapidamente se recusa dizendo que eles devem permanecer afastados para se concentrarem apenas na promoção. Ao ouvir isso, Joshua resolve pedir desculpas por ter magoado a jovem, e ao implorar para que ela o acompanhe no casamento, ressaltando que seus familiares estão esperando que ele apareça no local com alguém, Lucy acaba concordando. Durante o caminho para a festa, Joshua comenta que sua mãe é uma pessoa bem agradável, mas que o seu pai é um cara muito complicado, já que ele ainda não superou o fato de ele ter desistido da medicina. Quando eles chegam no hotel, Joshua avisa para o recepcionista que reservou 2 quartos, mas quando Doug revela que o hotel está lotado, ressaltando que só tem um quarto disponível, Lucy rapidamente avisa para Joshua que não tem nenhum problema em dividir o quarto com ele. Durante a noite, vemos os dois se preparando para ir para o jantar de ensaio, mas nesse mesmo momento, um clima começa a rolar entre eles, fazendo com que os dois acabem se beijando. Em seguida, eles resolvem conversar um pouco, e quando Lucy comenta que viu algumas anotações estranhas no caderno dele, Joshua acaba revelando que gosta de anotar todas as vezes que ela usa vestido. Ele também confessa que todas as vezes que eles brigam, sempre sente muita vontade de beijá-la, e ao perceber que Joshua está muito constrangido, Lucy resolve confessar que teve um sonho romântico com ele, ressaltando que por isso usou um vestido ousado para provocá-lo. Em seguida, ela confessa que inventou que tinha um encontro com Danny para que ele não achasse que era uma perdedora, e quando Joshua garante que jamais pensaria isso dela, deixando claro que está muito feliz por ela estar lhe acompanhando no casamento, Lucy fica muito emocionada. Na manhã seguinte, vemos Lucy conhecendo os pais de Joshua antes da cerimônia de casamento, mas enquanto Elaine trata a jovem super bem, Anthony nem a cumprimenta direito. Quando a festa do casamento começa, a noiva resolve conversar um pouco com Lucy, e nesse mesmo momento, Mindy acaba deixando escapar que namorou com Joshua por 1 ano antes de ficar de vez com o irmão dele. Quando Lucy resolve confrontar Joshua sobre o assunto, ele confessa que estava com vergonha de ter que contar isso para a jovem, ressaltando que se sentiu muito mal quando Mindy escolheu ficar com Patrick, principalmente porque ele nunca foi o filho preferido dos seus pais. Em seguida, Joshua agradece a jovem por estar lhe ajudando a suportar toda essa situação, e bastante contente com a declaração, Lucy comenta que eles deveriam tomar uma bebida. Algum tempo depois, vemos Lucy conversando com a mãe de Joshua, e nesse mesmo momento, Elaine resolve desabafar dizendo que quando seu filho terminou seu namoro com Mindy, e aceitou trabalhar como assistente em uma editora, temia que isso fosse ser o fundo do poço para ele, mas que só agora pôde perceber que foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Elaine continua dizendo que nunca viu o filho olhar para outra mulher do mesmo jeito que olha para Lucy, mas antes que a jovem possa dizer alguma coisa, Patrick interrompe a conversa delas para avisar para a mãe que seu pai precisa voltar para o quarto, já que ele está muito bêbado. Ao se aproximarem de Anthony, eles o encontram criticando Joshua por estar trabalhando em um emprego medíocre. E as coisas ainda pioram quando ele deixa claro que o filho não deveria estar namorando com uma estagiária. Bastante furiosa, Lucy começa a defender Joshua falando sobre todas as coisas boas que ele fez na empresa, ressaltando que Anthony deveria ter orgulho do filho, já que ele conseguiu evitar que uma editora gigante não fosse à falência. Em seguida, Joshua aproveita o momento para levar Lucy embora da festa, e assim que os dois chegam no carro, ele avisa para a jovem que gostaria de ter um relacionamento sério com ela. Ao ouvir isso, Lucy comenta que achava que ele realmente a odiava, e bastante surpreso, Joshua responde que pode provar que nunca sentiu ódio dela. Algum tempo depois, vemos os dois no apartamento de Joshua, onde ele revela para Lucy que alguns anos atrás, pintou uma das paredes do seu quarto com a mesma cor dos olhos dela. Em seguida, ele se declara para Lucy dizendo que a ama, e bastante assustada, a jovem comenta que não sabe se está preparada para isso, já que em breve um deles terá que pedir demissão. No entanto, quando Joshua a acalma garantindo que além de não precisar ter medo, ela pode confiar nele, Lucy fica muito emocionada. Ao chegar no trabalho no dia seguinte, Lucy acaba escutando Joshua conversando com o seu chefe, mas quando Richard elogia o seu assistente por ter seguido seu conselho, perguntando se ele gostaria de ajuda para derrotar Lucy na apresentação, Joshua rapidamente nega. Algum tempo depois, vemos Lucy muito arrasada conversando com Danny em uma cafeteria. E quando ela comenta que Joshua estava fingindo que estava apaixonado para tirar a sua concentração no seu projeto,
O jovem a acalma garantindo que dará tudo certo. Nesse mesmo momento, Joshua aparece na cafeteria, e apesar de ficar com ciúmes em ver os dois juntos, ele apenas pergunta se poderia conversar com Lucy. Mas bastante irritada, ela deixa claro que não está a fim de falar com ele. Algum tempo depois, vemos os dois discutindo no escritório, e quando Joshua começa a acusar Lucy de ter mentido para ele, já que ela havia dito que não tinha interesse em ficar com Danny, a jovem fica furiosa e acaba deixando claro que ouviu toda a conversa dele com o chefe, ressaltando que sabe muito bem que ele estava fingindo que estava apaixonado por ela. Bastante confuso, Joshua até tenta negar que isso seja verdade, mas antes que a discussão fique ainda mais séria, eles acabam sendo interrompidos pela chegada de Richard. Nos dias seguintes, a relação entre os dois apenas piora, e quando chega o dia da apresentação, descobrimos que Lucy está bastante confiante em ganhar a promoção, já que ela se saiu muito bem. No entanto, Lucy acaba ficando preocupada ao ver Joshua sendo parabenizado pelos funcionários da empresa, e acreditando que ele ganhou a promoção. Ela também resolve parabenizá-lo. Nesse mesmo momento, Joshua avisa que foi ela quem ganhou a promoção para o cargo, revelando que ele pediu demissão para trabalhar em uma outra editora. Bastante contente, Elaine revela que já sabia de tudo, ressaltando que pediu para que Joshua não contasse nada para Lucy, pois queria garantir que ela continuasse determinada em ganhar a vaga. Em seguida, Joshua comenta que ela mereceu ganhar o cargo, e bastante emocionada, Lucy começa a beijá-lo apaixonadamente, enquanto todos os funcionários da editora começam a aplaudir os dois. Algum tempo depois, vemos Lucy assumindo seu novo cargo como diretora da empresa, e além de se sair muito bem, ela faz questão de entregar para a responsável dos recursos humanos um documento com a denúncia de várias mulheres contra Richard, já que ele costuma fazer muitos comentários maldosos e inconvenientes sobre elas. O filme termina com Lucy se lembrando de todos os momentos que passou ao lado de Joshua, e nesse mesmo momento, ela se dá conta de que todo o ódio que sentia por ele, na verdade era apenas amor. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!